Olá, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de estágio 1. Eu sou a professora Joana Abreu, vou trabalhar com vocês ao longo da disciplina, junto com as professoras orientadoras Lorena Tondolo e Flávia Honorato. Cada uma delas vai atender a 2 polos distintos. Esse é o primeiro estágio de vocês, mas o estágio supervisionado num curso de licenciatura como o nosso é um momento muito importante do processo, é um dos momentos mais importantes. E, como um momento muito importante, ele também é cheio de detalhes sobre os quais nós vamos falar um pouquinho agora, para que ao longo do semestre as dificuldades e dúvidas possam ser minimizadas a cada encontro, a cada postagem em fórum de dúvida, a cada conversa, pois o estágio 1 é um momento em que vocês vão aprender muito da mecânica do estágio em si, para que vocês sigam executando os próximos estágios também nos semestres seguintes. Ao longo do curso, vocês vão realizar 4 estágios. Esse é o primeiro, mas depois desse vocês ainda vão fazer mais 3. E muito do que vocês vão aprender aqui, em termos de logística, de organização, de documentação, vai ser muito semelhante ao que vocês vão encontrar depois também nos outros estágios. Por isso, a primeira coisa que eu peço a vocês é bastante paciência, porque no primeiro estágio muitas dúvidas surgem em relação a essa organização de documentação, de escolha do campo de estágio, e a gente vai com calma solucionando e minimizando cada questão que se apresente daqui até o final do semestre. Como o estágio também é um processo muito individualizado, cada um de vocês vai escolher o local para estagiar, cada um de vocês vai ter questões específicas. Todas essas dúvidas, ou muitas delas, nós vamos precisar resolver caso a caso. Então, mais uma vez, a gente vai precisar de tranquilidade, paciência e confiança, porque tudo isso se resolve. Agora, vou dar para vocês um pequeno panorama em relação à organização do estágio 1 em si. Disponível na nossa disciplina está o regulamento de estágio da EAD, da UFG, né, do estágio do curso de Artes Cênicas da EAD da UFG. Esse regulamento está disponível para vocês e uma das tarefas da nossa primeira semana é que vocês leiam uma documentação, entre essa documentação, esse regulamento. Então lá vocês vão entender de uma forma geral como é a estrutura dos 4 estágios. Mas agora aqui vamos falar especificamente da estrutura do primeiro estágio, que é esse em que nós nos encontramos. No estágio 1, cada um de vocês, aí na sua região de residência, de atuação, vai escolher 2 espaços distintos para realizar a sua pesquisa de campo, a sua observação em campo. O estágio ele é dividido em 2 partes. Uma parte é o que nós fazemos na plataforma, lá no ambiente Moodle. Nós fazemos de conversa, de registro, de reflexão, de investigação, vocês junto com as professoras orientadoras. A outra parte vocês vão realizar no campo, ou seja, vocês vão escolher aí na região de vocês 2 tipos de instituição. A primeiro tipo de atividade é uma atividade comunitária que aconteça na região de vocês, 1 ou 2 ou 3. Vocês vão primeiro olhar essa minha região aqui, o que é que existe de atividade teatral na comunidade? Existe associação que desenvolve atividade teatral? Existe ponto de cultura que desenvolve atividade teatral? Existe
algum grupo de teatro que realiza atividades na comunidade, apresenta espetáculos, dá oficinas. O que é que existe na minha região em termos de ação teatral na comunidade? Então, essa é a primeira investigação que vocês vão fazer. Depois vocês vão olhar para as escolas e vocês vão pensar: bom, o que é que existe aqui na minha região de atividade teatral nas escolas? Existe alguma escola que já tem professor de teatro? Se não existe escola com professor de teatro, existe alguma escola em que algum professor de com outra formação ministra também aulas de teatro? Então, tudo isso é o que vocês vão fazer num primeiro levantamento. A partir desse primeiro levantamento, cada um de vocês vai escolher 2 espaços para estagiar. O primeiro espaço é um espaço comunitário mesmo. Uma associação, um grupo de teatro, algum local onde aconteçam atividades teatrais na comunidade e no qual vocês possam realizar uma observação para entender como são essas atividades, o que acontece lá de fato. Além desse local, vocês vão escolher também uma escola, que pode ser uma escola de ensino fundamental, pode ser uma escola de ensino médio, e nessa escola vocês vão também realizar um período de observação para entender como é feita a atividade teatral nessa escola, o que é feito de teatro nessa escola. Escolhidos esses 2 lugares, o nosso processo de observação e de estágio se inicia. Existe um detalhe importante, que é o fato de que o estágio só pode ser realizado em instituições que sejam conveniadas com a Universidade Federal de Goiás. Lá na nossa plataforma, nós vamos disponibilizar para vocês o link do site da Pró-Reitoria de Graduação, que detalha quais são as instituições conveniadas. De um modo geral, as escolas do Estado, da Secretaria de Educação do Estado, são todas conveniadas. As dos municípios depende muito do município. Então, nesse caso, vamos ter que verificar município a município. Os outros tipos de instituição, como as associações, os pontos de cultura, os grupos de teatro, esses nós vamos ter que verificar também caso a caso. Cada um de vocês vai precisar olhar lá na lista que a gente vai disponibilizar se aquela instituição está conveniada com a UFG ou não. Nesse momento vão surgir muitas dúvidas. Então, por exemplo, mas se a instituição não está conveniada, existe alguma maneira de eu fazer estágio nessa instituição? Sim, existe, desde que seja efetivado o conveniamento da instituição agora, logo no começo do estágio. Mas para cada questão dessas, nós vamos sanar as dúvidas de vocês caso a caso. O que é importante como postura surgiu a dúvida, não espera nenhum dia. Vai até a plataforma, no nosso fórum de dúvidas e posta imediatamente a dúvida que você tem. Porque a partir daquela dúvida, nós vamos poder investigar a resposta e buscar a solução para atender aquele caso específico, daquele estágio específico. Então, é muito importante que a gente vá trabalhando com muita agilidade, muita afinidade em conjunto, para que cada um de vocês possa ser atendido da melhor maneira possível. Vocês vão perceber na plataforma que a nossa disciplina ela se organiza da seguinte maneira: ela é dividida em 3 unidades. Uma primeira unidade, que a gente chama de preparando o estágio, que é quando nós vamos resolver todas essas questões logísticas e de documentação, de conveniamento, de mapeamento, para que a partir delas vocês possam iniciar efetivamente o estágio em campo.
A segunda unidade se chama Realizando o Estágio. É quando vocês vão a campo para fazer as horas todas de observação. E a terceira unidade é uma unidade que é dedicada à reflexão e ao registro sobre o que aconteceu no estágio, que é quando nós vamos elaborar o relatório de estágio, refletir sobre cada coisa que aconteceu. Então, a terceira unidade é dedicada a isso. Na estrutura da disciplina, é tudo bastante simples, mas como esse é o primeiro estágio, como existem muitos detalhes, e como a experiência de ir a campo é uma experiência muito rica, muito cheia de acontecimentos, vocês vão ver que é um semestre que vai se preencher de muitas coisas, ok? Além disso, é importante ficar claro aqui que para dar início ao estágio, existe uma documentação que precisa ser preenchida, que precisa ser assinada, tanto na instituição campo, quanto na Universidade Federal de Goiás. Essa documentação, ela está disponível para vocês lá no início da nossa disciplina, na plataforma. Ela também requer uma certa agilidade. Então, vai ser necessário que vocês logo acessem a documentação, leiam, vejam sobre o que é que vocês têm dúvidas nessa documentação, nos consultem a esse respeito, para que nós possamos ir ajudando vocês a preencher essa documentação de forma correta e finalizar esse preenchimento antes de dar início ao estágio. Porque sem a documentação assinada, o estágio não pode começar, ok? A documentação é composta por um termo de compromisso, um plano de atividades de estágio. Esses documentos, eles são preenchidos e entregues na escola ou na outra instituição também. Para quem precisar uma carta de apresentação da UFG, nós também fornecemos essa carta de apresentação para que vocês levem à instituição. E depois também existe um relatório de atividades, que é um pequeno relatório já estruturado, que precisa ser entregue à instituição, e uma lista de frequência, uma folha de frequência, que é a folha que vocês vão assinando e que depois a escola ou a outra instituição assina também, comprovando que vocês estiveram lá e realizaram todas aquelas horas de observação e de estágio. De um modo geral, a documentação é essa, mas com certeza surgirão dúvidas ao longo do processo e nós vamos solucionando essas dúvidas passo a passo, no fórum de dúvidas, semana a semana, no nosso contato durante a disciplina. Tenham tranquilidade, porque todas as dúvidas que surgirem vão se solucionar. Nós sabemos que o primeiro estágio é um momento de muita expectativa, de muito aprendizado e de muitas dúvidas também, mas é um momento de muito crescimento. E lembrem que nós estamos aqui o tempo todo para apoiar cada necessidade de vocês ao longo desse caminho de início do estágio. Um grande abraço, um ótimo semestre para todos nós. Espero vê-los muitas vezes na plataforma.